A Era Vitoriana foi o período de máximo esplendor do Reino Unido da Grã-Bretanha. Este cobriu a maior parte do século XIX e corresponde ao reinado da Rainha Vitória I, entre 1837 e 1901. Aliás, também foi neste período que existiram os piores empregos destinados aos mais pobres. Este grupo sofria de condições de vida muito precárias, com longas jornadas de trabalho, condições insalubres e pouco acesso à moradia. E é nesse vídeo que você irá descobrir quais foram os piores empregos na Era Vitoriana. Então, desde já, deixa aquele like, se inscreva neste canal e nos ajude no compartilhamento para ajudar o canal a crescer. Sem mais enrolação, meu nobre, vamos ao vídeo. Número 1. Varredor particular. Como você pode imaginar, hoje as estradas estão muito limpas, mas no século XIX, obviamente não era tão fácil mantê-las em boas condições. Ao mesmo tempo, porém, durante a Era Vitoriana na Inglaterra, era muito comum que as grandes personalidades, pessoas ricas ou pessoas com algum poder, usassem roupas largas que frequentemente esfregavam o chão. Obviamente, roupa esfregada no chão e sujeira não é uma boa combinação. Então as pessoas cujo trabalho era varrer a passagem dessas personalidades ficavam paradas nos cruzamentos para evitar que suas roupas sujassem. Número 2. Coletor de sanguessugas para uso médico. Nos tempos vitorianos, as sanguessugas eram um dos recursos mais valiosos dos médicos para tratar praticamente qualquer tipo de doença. A propósito, naquela época não havia dispositivos médicos que temos à nossa disposição hoje. Devido à grande procura de sanguessugas, surgiu a tarefa de recolher este animal, que normalmente era uma mulher e cuja finalidade era entrar nas lagoas para que se agarrassem às mãos e aos pés. Mais tarde, eles os venderiam para os médicos. No entanto, é claro que não era um sistema muito seguro. Primeiro porque a sanguessuga sugaria o sangue de uma pessoa que também poderia ter alguma doença que se espalharia para o paciente a quem a sanguessuga foi aplicada. Por outro lado, ao utilizarem esse sistema de coleta, essas mulheres costumavam perder muito sangue e até apresentavam inúmeras feridas no corpo. Portanto, com o tempo decidiu-se usar cavalos em vez de pessoas. Número 3. Devorador de pecados. Basicamente, o que esse trabalhador fazia era transferir os pecados do corpo do falecido para o seu próprio corpo, tornando mais fácil para ele ir para o céu. A maioria das pessoas que se dedicavam a esse trabalho eram mendigos, muito valorizados no início. Porém, com o passar do tempo e com a ideia de que estavam acumulando grandes maldades, acabaram sendo estigmatizados. É importante lembrar que essa prática nunca foi sancionada pela igreja, então acabou desaparecendo completamente. Número 4. Desenrolador de múmia. Este é outro dos piores trabalhos da Era Vitoriana. Basicamente, concentrava-se no grande número de expedições realizadas no Egito pelos ingleses, conhecidos por terem pouco respeito por outras culturas. Na verdade, muitas vezes eles traziam múmias para a Inglaterra com o objetivo de usá-las em uma espécie de espetáculo, em que as bandagens eram lentamente removidas. No entanto, vale a pena notar que os arqueólogos conseguiram verificar que a maioria das múmias que desembrulharam eram falsas. Portanto, foi um trabalho meio desrespeitoso e uma farsa ao mesmo tempo. Número 5. Despertador humano. Basicamente, aqueles que se dedicavam a esse serviço acordavam seus clientes de acordo com o horário em que deveriam se levantar, onde cada cliente colocava um pequeno quadro onde indicava a hora que queria ser acordado. Apesar de se tratar de um trabalho contratado pelos próprios trabalhadores, também houve casos de inúmeras empresas que tiveram problemas com a pontualidade de seus funcionários, mas isso obviamente passou quando se espalhou o uso dos despertadores tradicionais, que eram mais baratos e, claro, mais convenientes. Número 6. Caçadores de ratos. Os caçadores de ratos eram empregados pelos ricos para se livrarem de infestações em suas casas ou ruas, e geralmente usavam um cachorro pequeno para ajudá-los em suas buscas. Muitas vezes, preferiam pegar animais vivos para vendê-los em ratoeiras. Ratoeiras eram homens que jogavam um bando de ratos vivos em uma cova junto com um cachorro faminto, e apostavam quanto tempo levaria para o cachorro matar todos eles. Número 7. Limpador de chaminés.
Finalmente, outro dos piores empregos da era vitoriana envolvia o trabalho infantil. Crianças a partir dos 4 anos trabalhavam como limpadores de chaminés porque tinham o tamanho perfeito para caber em chaminés de tijolos. Os espaços apertados das lareiras muitas vezes faziam com que as crianças raspassem os joelhos e cotovelos antes que os calos cobrissem. A inalação de fuligem e poeira das chaminés geralmente resultava em danos permanentes nos pulmões. Meu nobre, você conheceu os piores empregos na era vitoriana. Então, se gostou desse assunto, reforço para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Até o próximo vídeo do Fio Interessante.